Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta para mais um videozinho de resolução da prova da Olimpíada Brasileira de Biologia, segunda fase. Primeira etapa, né? Ainda temos mais uma etapa pela frente. Então, essa questão, a gente vai fazer agora a questão de número 6. Se liga que a gente vai falar sobre membrana plasmática. Então, ó, vem comigo depois da vinheta. Muito bem, então vamos lá que a gente vai falar direto e sem enrolação sobre a membrana plasmática, que é um assunto que envolve essa questão. Então ele está dizendo assim: na membrana plasmática existem certas enzimas que transportam de maneira ativa fosfolipídios de uma face a outra da membrana. Esse movimento, conhecido como flip-flop, dificilmente ocorre sem ação das enzimas. Portanto, a inibição dessas enzimas terá como principal resultado o ou a. Então vamos lá, vamos entender o que é esse flip-flop primeiro. Então, olha só, os lipídios de membrana, assim como as proteínas, se movimentam constantemente na membrana plasmática. As proteínas precisam chegar aí ao seu local de ação e os lipídios também dão essa mobilidade para a fluidez da membrana plasmática. Esse flip-flop, ele na realidade é quando um lipídio ele troca de lugar, ou melhor, ele troca de camada. Então ele sai de uma monocamada e vai para outra monocamada. E essa troca, ela é fundamental. Por quê? O movimento que o lipídio faz na membrana plasmática, ele acaba auxiliando na manutenção da fluidez. Então vamos ler as alternativas aqui, ó. Aumento da concentração de proteínas integrais de membrana. Não vai mudar o número de proteínas. Proteínas integrais são essas que pegam a membrana, a dupla membrana, né? Então não vai mudar o número de proteínas por conta da movimentação dos lipídios. Redução da quantidade de fosfolipídios na membrana. Você não está reduzindo, você está trocando de lugar, você não está retirando. Então, também não, né? Aumento do volume celular em função da entrada de solvente. Não é porque o lipídio troca de lugar que ele vai tornar a membrana mais ou menos permeável. Então, essa troca que acontece, ela dá uma estabilidade na fluidez por conta das cadeias saturadas e as cadeias não saturadas, insaturadas, que fazem parte desses fosfolipídios. Então, não é por conta dessa troca que vai aumentar a permeabilidade da membrana. Maior fluidez na bicamada lipídica. Também, olha só, dá pra gente fazer o mesmo pensamento. Então, não é porque você tá trocando de lugar que você vai simplesmente aumentar a fluidez. Na realidade, essa movimentação que acontece dos lipídios na membrana plasmática, ela serve para controlar a fluidez. Então, a palavrinha aí, controlar, faz toda a diferença. Perda da assimetria da membrana. Ah, isso é legal. Então, olha só, quando a gente está falando de dupla membrana, os fosfolipídios que compõem uma membrana, eles geralmente são diferentes do que os que compõem a outra membrana. Então, não é balanceado, eu não tenho o mesmo número de fosfolipídios com cadeia saturada e insaturada dos dois lados. Esse desbalanço, essa assimetria, ela também se dá por conta dos tipos de proteína. As proteínas que ficam aderidas a uma ou a outra membrana também conferem essa diferença na simetria, mas os lipídios também, por conta deles serem saturados ou insaturados. Então, de fato, se parar essa troca, você vai perder essa assimetria que é muito importante por conta da fluidez. Então, acho que é isso, né? Agora, não esquece de comentar aqui para mim se você acertou, se você errou essa questão. Então, um beijo e até a próxima questão.